Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje nós vamos continuar o estudo de sistemas trifásicos fazendo exercícios. Nessa aula a gente vai estudar circuitos trifásicos equilibrados e vamos fazer exercícios para sistemas triângulo-triângulo e estrela-estrela. A gente vai fazer uma pequena revisão das fórmulas e conceitos que a gente vai aplicar, concordando com o que a gente já veio vendo nas outras aulas, só que deixando de forma mais resumida, fazer um quadro resumo, e a gente vai fazer um exercício para cada uma das situações. Na próxima aula a gente vai ver sobre sistemas também trifásicos, fazendo exercícios, só que nessa vez na configuração estrela-triângulo e triângulo-estrela. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Então, revisando o que a gente já veio vendo nas outras aulas. Se você tem um circuito trifásico e você quer calcular a potência aparente dele trifásica, você pode usar as grandezas de linha, como a gente já viu na última aula, que é a grandeza de linha e de fase, da seguinte forma. Raiz de 3, o módulo da tensão de linha, vezes o módulo da corrente de linha, e o ângulo de fase, θ, dado pelo mesmo ângulo de fase da nossa carga. Nesse caso, essa fórmula ela só pode ser aplicada quando eu estiver com um sistema equilibrado, já que eu estou pressupondo que o ângulo de fase é o mesmo para as três cargas, ok? Então, nesse caso, você vai utilizar para calcular a potência aparente o módulo da tensão de linha, da corrente de linha, e esse raiz de 3, que é uma constante, como a gente viu na última aula de onde ela surge. E o ângulo de fase ele vem da carga. Por sua vez, se você quiser calcular a potência ativa e a potência reativa, basta você efetuar esse cálculo da amplitude, só que multiplicando respectivamente por cosseno de θ ou seno de θ. Uma vez que você obtém a sua potência aparente na forma fasorial, ou seja, notação polar, basta você converter ela para notação retangular para obter diretamente a potência ativa e a reativa, sendo a parte real potência ativa e a parte imaginária, dado por J, a parte reativa, ok? Uma outra forma de você calcular também a mesma potência trifásica é você fazendo o quê? A multiplicação de 3 vezes o fasor de tensão de fase, multiplicando pelo fasor de corrente de fase, conjugado. Vamos lá. Se você voltar na aula de potência monofásica e bifásica, basicamente quando você pega os seus fasores de tensão e de corrente e multiplica por eles, você tem a definição de potência. A gente viu que você tem que colocar esse conjugado aqui, que ele é uma correção numérica para que o seu ângulo de fase θ ele não fique negativo, ele não fique invertido do valor real. Então isso daqui é só uma correção. O que é esse conjugado? Se você tem um número imaginário A mais JB, o conjugado dele, na verdade, ele vai ser A menos JB. Então você só inverte o sinal da parte imaginária, ok? Então basicamente essa fórmula nos diz o quê? Que eu quero a potência em cima da minha carga que a minha fonte fornece 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o meu circuito ele é trifásico. Então essa expressão aqui, de um circuito equilibrado, ela está falando assim, ó, já que eu sei que o circuito é equilibrado, basta eu calcular a potência consumida por uma carga, e aí eu multiplico 3 vezes para ter a potência total do meu circuito, que é trifásico. Faz sentido, beleza? Então, nesse caso, você usa os fasores de tensão e de corrente conjugado. Não pode esquecer que é o fasor, não só o módulo, tá bom? E aí, por fim, se você quiser calcular a potência ativa e a reativa, você pode fazer aquela mesma coisa, tipo, ó, isso daqui vai te dar um número na notação polar. Você pode passar para retangular, como a gente acabou de ver, ou então você pode aplicar a equação 3 vezes tensão de fase corrente de fase, e aí, respectivamente, para potência ativa e reativa, sendo cosseno de θ ou seno de θ. E aí, a gente acabou de ver como você calcula a potência trifásica. Só que na potência trifásica, a gente tem alguns tipos de ligação. Uma dessas ligações é a ligação estrela, que é uma configuração de conexão dos seus elementos. Pode ser fontes ou pode ser carga. Quando eu tenho um conjunto de elementos ligados em estrela, como mostra aqui a configuração, eles estão ligados ao mesmo terminal, ao mesmo nó em comum, que a gente normalmente chama de nêutron, ok? E aí, cada um dos outros terminais desses elementos fica solto, que são os terminais A, B e C. Quando eu tenho a ligação estrela, se eu for medir a tensão entre terminais, essa tensão ela vai ser a tensão de linha. E a tensão sobre os terminais do mesmo elemento, que é o nêutron e terminal B, ou nêutron terminal A ou nêutron terminal C, vai ser a tensão de fase. A relação de amplitude entre tensão de linha e tensão de fase é dado por raiz de 3. Então, a tensão de linha é raiz de 3 maior do que a tensão de fase. Por sua vez, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase, porque como a gente viu na outra aula pela explicação, as correntes que estão entrando por uma linha são as mesmas que passam pelo elemento, ou seja, pela fase.
ok? Isso daí eu expliquei com detalhes na aula anterior. Só que aí tem o esqueminha que a gente acabou de ver, é uma ligação estrela, ou seja, eu estou analisando um pedaço do circuito. Quando eu analiso o circuito completo, fontes mais cargas, então eu posso ter a ligação estrela-estrela. Nesse caso, a ligação estrela-estrela ela vai ter a seguinte relação, que a tensão de linha que você observa na forma fasorial, ela vai ser igual à tensão de fase, também na forma fasorial, multiplicado por raiz de 3, 30 graus. Isso quer dizer o quê? Que a sua tensão de linha, quando você observa numa ligação estrela-estrela, ela vai ser raiz de 3 maior do que a sua tensão de fase e ela vai estar adiantada de 30 graus. Esses 30 graus, eles não provêm da sua carga, eles provêm da ligação. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode achar que esses 30 graus de defasagem é uma carga indutiva, por exemplo. Só que não é. É o esquema da ligação. A sua ligação estrela-estrela te propicia essa defasagem, esse adiantamento de 30 graus em relação à tensão de fase, ok? Por sua vez, o fasor de corrente de linha ele é igual ao fasor de corrente de fase, e se o seu circuito ele for equilibrado, a corrente do neutro é igual a zero. Se a corrente do neutro é igual a zero, isso equivale a dizer que o mesmo potencial aqui das fontes, desse ponto aqui, desse nó, é o mesmo potencial aqui em comum das cargas. Então eu posso analisar os meus circuitos como se eles fossem circuitos independentes. Então, tipo, esse trecho aqui, ele é como se fosse um único circuito monofásico a ser analisado. Bem como este outro circuito aqui é um outro circuito monofásico a ser analisado e este outro circuito aqui também. No livro de circuitos elétricos do Sadiku, que é o que eu uso de referência, ele mostra essa demonstração fácil pra gente. Então essa demonstração eu deixo para você ver aí na sua casa, tá bom? Por sua vez, a gente tem outro tipo de ligação, que é a ligação triângulo. A ligação triângulo, como você pode ver, ela sempre compartilha dois terminais de elementos entre si. Então ela não tem um neutro, ok? E aí, para a ligação em triângulo, você vai ter que a corrente de linha ela vai ser igual à corrente de fase multiplicado por raiz de 3. E a tensão de linha é igual à tensão de fase, como a gente já viu na aula anterior. E quando você tem uma ligação triângulo-triângulo, a relação entre fonte e carga ela se torna muito similar à anterior. Só que nesse caso, o fasor tensão de linha é igual ao fasor tensão de fase. E o fasor corrente de linha ele vai ser igual ao fasor corrente de fase multiplicado por raiz de 3, então a amplitude dele é raiz de 3 maior, só que atrasado de 30 graus, ou seja, defasado de menos 30 graus, tá bom? Então a gente tem que tomar esses cuidados nas horas dos cálculos, ok? Então chega dessa enrolação e vamos fazer logo um exercício para fixar melhor. O nosso primeiro exercício é esse daqui. Calcule as correntes de linha nesse sistema, estrela-estrela, trifilar. Esse exercício aqui é um exercício de exemplo do Sadiku, do livro de circuitos elétricos. Então a gente vai fazer junto. Então agora a gente vai fazer esse cálculo do circuito estrela, beleza? E só que a gente vai dar uma complementada. A gente vai calcular, além das correntes e tensões de linha, né, de cada um dos elementos, a gente vai calcular a potência do circuito, aparente, ativa, reativa, beleza? Basicamente, se você for trabalhar nessa área, o que você vai fazer isso é o dia inteiro fazer esses cálculos, toda hora, de potências e de tensões e correntes. Por quê? Como a gente vai ver em matérias futuras, como por exemplo, análise de sistemas de potência, basicamente, para você encontrar curtos na linha, você encontrar gatos, por exemplo, roubo de energia, problemas de estabilidade, etc., tudo vai depender principalmente de potência e o que a gente vai ver em matérias mais avançadas, que é o fluxo de potência, ou seja, como é que é transformado, ou para onde vai, de onde vem essa energia que flui pelo circuito alternado. Então, basicamente, você sempre tem que fazer em escala maior, né, vamos dizer assim, o que a gente vai fazer nesse exercício. Então, olha só que interessante. Esse exercício ele nos dá um circuito estrela, como você pode ver aqui para as fontes, e para a carga também. Perceba, eu tenho um ponto em comum aqui, e aí cada um dos outros terminais é compartilhado, então é uma ligação estrela. Você vê que você tem duas cargas. Essa primeira aqui é uma carga provinda da sua fonte, então, por exemplo, no exercício ele falava, é uma carga que vem da fonte, e esse daqui é a sua carga mesmo específica. A gente vai considerar tudo como sendo uma única carga. Por quê? Porque eu quero a potência total transferida das fontes para o circuito. Então, a potência, por exemplo, interna ali da minha fonte, ou de uma linha, por exemplo, transmissão, e a potência da minha carga ali que está atribuída. Nesse caso, então, como você pode ver, eles estão em série para cada um dos meus ramos. Basta você somar as impedâncias, como a gente já viu na aula de impedâncias. Então, a minha impedância ela vai ser dada por 5 menos J2, que é essa impedância aqui, mais 10 mais J8,
que é esta outra impedância aqui. Então, no final, você vai ter 15 mais J6 ohms para cada uma dessas impedâncias equivalentes aqui conectadas às fontes, ok? Perceba que o nosso circuito ele é equilibrado. Por quê? Porque as fontes elas são equilibradas entre si, mesmo valor de amplitude, defasados perfeitamente de 120 graus entre si, e as minhas cargas possuem o mesmo valor de impedância. Então, se ele é equilibrado, a gente pode, e a gente sabe que o potencial desse ponto aqui de referência das fontes é o mesmo daqui. Então, quando você faz a análise de malha, você vai começar nesse referencial e vai terminar nesse que é o mesmo. Então, dessa forma, eu posso analisar cada um desses ramos aqui como se fosse um circuito monofásico independente. Isso é muito bom, facilita muito os nossos cálculos, já que a gente está no circuito equilibrado. Então, olha que interessante. Qual que vai ser? Vamos primeiro calcular as tensões de linha e as tensões de fase. Quando eu olho aqui, ó, a tensão em cima do meu elemento, eu estou pegando a tensão de fase. Então, a tensão de fase vai ser de 110, 0 graus. Perceba que esse valor de 110, 0 graus é para essa fonte. E para as outras fontes, basta você defasar de 120 graus, como está mostrado aqui na figura. Então, como o circuito é equilibrado, se você calcular para um ramo, vai valer para os outros, apenas defasando de 120 graus, tá? Então, a gente vai analisar esse daqui que 0 graus facilita os nossos cálculos, ok? Então, o ramo A aqui. Por sua vez, a tensão de linha, ela seria a tensão medida entre os terminais de duas fontes. Então, por exemplo, entre esse terminal A e esse terminal B. Essa tensãozona aqui, tá? Essa daqui seria a minha tensão de linha. A gente viu que a tensão de linha, ela vai ser igual a tensão de fase, multiplicado por raiz de 3. Se eu quiser ela na forma fasorial, então basta eu pegar os fasores de tensão de linha e tensão de fase, multiplicar por raiz de 3 e adiantar de 30 graus. Então, nesse caso, eu vou ter 110, 0 graus, que é a minha tensão de fase, multiplicado por raiz de 3, defasado de 30 graus. Com isso, eu vou obter aproximadamente 191 volts, ângulo de fase de 30 graus, sendo a minha tensão de linha, beleza? Até agora, nenhum estresse. Então, agora a gente vai calcular a corrente de linha. E lembrando que a corrente de linha na ligação estrela-estrela, ela é igual à corrente de fase, como a gente acabou de ver. Então, olha que interessante. Como eu posso tratar esse circuito aqui, que é o circuito A, que seria a fonte mais a carga, como um único circuito monofásico, já que o meu sistema é equilibrado, eu teria o seguinte equivalente. Eu teria a fonte aqui, eu teria a carga, e ambas estariam conectadas ao mesmo potencial, certo? Que seria esse nó que tem o mesmo potencial daqui. Então, nesse caso, eu teria aqui a minha corrente de linha, que é igual à minha corrente de fase, e eu já vou deixar na forma fasorial, ela vai ser igual à minha tensão de fase. Por que a tensão de fase? Porque perceba, eu estou pegando a tensão em cima do meu elemento e jogando em cima da minha carga. Então, a tensão de fase, dividido pela impedância aqui resultante vista pela fonte, por esse Z. Então, nesse caso, eu teria 110, 0 graus, sobre, quem que é a minha impedância? 15 mais J6 ohms. O que a gente não pode esquecer é que isso daqui, tensão, está na notação polar. E impedância está na notação retangular. Você tem que converter elas ou para polar-polar ou retangular-retangular, para não dar errado. Minha calculadora já faz tudo automático. Então, eu já fiz os cálculos e com isso você vai obter que a sua corrente de linha, que é igual à corrente de fase, ela vai ser igual a aproximadamente 6,8 amperes, ângulo de fase de menos 22 graus. Beleza, uma vez então que você calculou as tensões e as correntes do seu circuito, basta você fazer o que agora? Calcular as potências. Então, olha só, a gente pode aplicar duas metodologias. Eu posso fazer pelas metodologias usando fase ou utilizando linha. Vamos começar utilizando fase. Então, eu sei que a minha potência trifásica, tá? A gente pode usar esse símbolozinho aqui, ó, 3φ, para indicar um sistema trifásico. Ela vai ser 3 vezes a minha potência monofásica, ou seja, 1φ, que vai ser igual a 3 vezes a minha tensão de fase fasorial, multiplicando a minha corrente de fase fasorial, só que conjugado, para a gente acertar o sinal do ângulo de fase. Então, no final, eu vou ter que a minha potência trifásica, ela vai ser 3 vezes tensão de fase. Quem que é tensão de fase? 110, 0 graus. Multiplicado por corrente de fase. Quem que é? É 6,8
ângulo de fase, ó, aqui está aparecendo menos 22, então como é o conjugado vai ser mais 22. E com isso eu vou obter aproximadamente, tá? 2.248, ângulo de fase, 22 graus, volt-amperes de potência aparente. Se você pegar essa potência agora e passar da notação polar para a notação retangular, você vai obter a potência ativa e reativa respectivamente, que vai dar mais ou menos 2.086 mais J 835 volt-amperes. Os números podem dar uma pequena diferença, porque eu dei uma arredondadinha, tá? Lembrando então que a parte real ela vai ser a potência ativa, que vai ser dada em watts, ok? E a parte imaginária vai ser a potência reativa, que vai ser dada em volt-amperes reativo, beleza? Então a gente acabou de descobrir esses dados por aqui na tela para vocês. Então no final eu vou ter que a amplitude da minha potência aparente vai ser de 2.248 volt-amperes. A amplitude da minha potência ativa vai ser de 2.086 watts e da potência reativa vai ser de 835 volt-amperes reativos. O ângulo de fase aqui das minhas cargas vai ser de 22 graus. E se ele está sendo 22 graus positivo, então eu sei que a minha carga ela é indutiva. E olha só, faz sentido? Faz, porque eu vou ter 15 mais J6, esse mais J6 é uma carga indutiva, beleza? Agora a gente pode fazer pelo outro método, utilizando valores de linha. Então nesse caso eu vou ter que a minha potência aparente trifásica, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha em módulo vezes a corrente de linha em módulo. E o ângulo de fase ele vai ser proveniente da minha carga. O que acontece é o seguinte, a gente já calculou anteriormente qual era esse ângulo de fase, porque ele deu direto da nossa potência, a gente pegou dele. Mas fazendo um adendo, como é que você faz para calcular ele à parte? Basta você olhar para a tensão e para a corrente. Lembra que ângulo de fase, a definição, ele vai ser o ângulo de fase da sua tensão menos o ângulo de fase da sua corrente. Então, o ângulo de fase resultante vai ser a diferença desses ângulos de fase. Então, nesse caso, eu teria, ó, quem que é o ângulo de fase da sua tensão de fase? Tem que olhar sempre os valores de fase. Vai ser 0, menos da fórmula quem? O ângulo de fase da corrente, que é menos 22. Então, nesse caso, você obtém que seu ângulo de fase do seu circuito, tá, do seu sistema, ele vai ser de 22 graus, beleza? Então, esse é o ângulo de fase que a sua fonte está enxergando, ok? 22 graus indutivo. Então, dessa forma, eu obtenho que a minha potência trifásica ela vai ser raiz de 3, módulo da tensão de linha, que é 191, vezes módulo da corrente de linha, que vai ser 6,8, ângulo de fase de 22 graus. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, você obtém um número muito próximo desse daqui, ó, 2.248, beleza? E aí você repete o processo que a gente fez anteriormente para achar P e Q, tá? Você também pode usar a relação que P é igual a S vezes o cosseno desse ângulo de fase θ, que a gente calculou, ou Q é igual a S vezes o seno do ângulo de fase, tá? Lembrando que essa potência trifásica é a potência total do meu circuito. Se você quisesse calcular de um elemento, bastaria você fazer o que no final? Ou você utiliza a fórmula anterior utilizando valores de fase, e aí, em vez de você multiplicar por 3 vezes a tensão de fase e a corrente de fase, você multiplica apenas por uma vez, certo? Se você quiser apenas a potência ali de uma fonte e fornece para uma carga. Ou então você pode pegar esse valor aqui total final da potência ativa, aparente ou reativa e dividir por 3. Só que você não pode esquecer do ângulo de fase, que ele se mantém o mesmo, tá? Então a gente acabou de ver de forma fácil como é que você calcula um circuito estrela-estrela e sempre vai seguir a mesma formulazinha, quando ele estiver equilibrado. Beleza, nosso próximo exercício agora vai ser de uma ligação triângulo, triângulo. Então, nesse caso, a gente vai de novo calcular tensões, correntes e potências, além do ângulo de fase da nossa carga. Bem, esse exercício ele está mostrando aqui um monte de corrente, um monte de tensão, etc. E aí ele vai falar para a gente o seguinte, que a tensão de fase ele vai ser igual a 330 volts e que a carga em triângulo ela vai ser igual a 20 menos J15 ohms. Então perceba, se ele está me dando essa informação e está me mostrando essa figura aqui, então ele está falando, ó, essa carga aqui é a mesma impedância dessa daqui que dessa daqui, e essas tensões aqui, ó, elas são o quê? 330 volts, e elas estão defasadas em si de 120 graus. Então eu tenho um circuito equilibrado triângulo-triângulo. Então a gente não vai mudar muito daquela metodologia que a gente veio analisando.
Nesse caso, é até mais fácil você ver que quando o circuito é equilibrado, que você pode trocar por um equivalente monofásico. Olha só que interessante. Então, olha que interessante. Dá para ver aqui, ó, nessa própria malha aqui, que a tensão que tem sobre essa fonte aqui é a mesma tensão que recai sobre essa carga. Então, quando você vê isso daqui de forma clara, você vê que dá para substituir cada uma dessas 3 cargas e fontes por um único equivalente monofásico, fonte mais carga, tá bom? Então, assim como na estrela-estrela equilibrada, a gente pode aplicar a mesma metodologia de resolução para triângulo-triângulo equilibrado. Então, nesse caso, a gente vai calcular agora as nossas grandezas de tensão e de corrente. A gente tem que lembrar que a tensão de linha fasor é igual a tensão de fase fasor para a ligação triângulo-triângulo. E nesse caso, então, eu vou ter 330. Ângulo de fase vamos adotar como zero, sendo o da primeira fonte aqui A, o da B seria menos 120 graus e o da C seria mais 120 graus, tá? Então, nesse caso, a gente vai tomar como referência o 0 graus, porque a gente está analisando esta fonte aqui primeiro, ok? Então, o meu valor de fase é igual ao meu valor de linha, beleza? Agora, as correntes. As correntes, a gente tem que lembrar que a corrente de linha fasorial, tá? Ela vai ser igual a corrente de fase fasorial multiplicado por raiz de 3, só que atrasado de 30 graus, como a gente viu. Então, nesse caso, quem que vai ser a minha corrente de linha? Ela vai ser essa corrente de fase dado por essa relação. Só que quem que é a corrente de fase? Basta eu calcular por meio do equivalente monofásico. Então, eu vou ter que essa corrente aqui que vai acabar circulando pela minha carga, ela vai ser a minha corrente de fase. Então, a corrente de fase, ela vai ser igual a minha tensão de fase, já que perceba, essa tensão de fase da minha fonte aqui, ó, tensão AB, ela vai ser a mesma tensão vista aqui pelos terminais da minha carga, Azão, Bzão. Então, vai ser a tensão de fase sobre a impedância. Quem que vai ser essa tensão de fase? 330, 0 graus, como a gente acabou de calcular aqui. E a carga é dada pelo exercício 20 menos J15. E com isso eu vou obter aproximadamente 13,2 amperes, ângulo de fase de 37 graus aproximado. Então, vou anotar aqui. E aí, encontrada essa corrente de fase, eu vou jogar ela na equação para achar a corrente de linha. Então, a corrente de linha ela vai ser igual a 13,2 multiplicado por raiz de 3, ângulo de fase de 37 graus menos 30 graus dessa equação aqui. E com isso eu obtenho que a minha corrente de linha ela é aproximadamente 23 amperes, ângulo de fase de 7 graus. Só uma pequena observação. Todos esses cálculos que a gente está fazendo é tudo valor RMS, tá? Não pode esquecer disso, beleza? A gente não está trabalhando mais com valor de pico, a gente nem trabalha com valor de pico, tá bom? Eu esqueci de comentar isso no começo da aula, para variar, né? A gente sempre lembra que a gente sempre está trabalhando em RMS na nossa rede elétrica, tá bom? Se você tiver valor de pico, então você sempre converte para RMS, ok? Então perceba, vê como é simples você calcular as tensões e as correntes no seu circuito? Basta você sempre utilizar, para esses casos do estrela-estrela ou triângulo-triângulo, o equivalente monofásico quando o circuito for equilibrado, e lembrar dessas relaçõezinhas que a gente viu nessa aula. Agora, para calcular potências, é fazer a mesma coisa que a gente veio fazendo. Então, nesse caso, eu vou utilizar a fórmula que é a minha potência trifásica. Ela vai ser 3 vezes a tensão de fase fasorial, multiplicando a corrente de fase fasorial conjugado, beleza? Então, dessa forma, eu vou obter 3 vezes 330, 0 graus, multiplicando 13,2, ângulo de fase de menos 37 graus. Por quê? Porque é o conjugado, tá? E com isso eu vou obter no final aproximadamente 13.068 volt-amperes, ângulo de fase de menos 37 graus. Faz sentido o ângulo de fase negativo? Faz. Por quê? Porque a nossa carga ela é capacitiva, já que a gente viu que o nosso Z ele vai ser igual a 20 menos J15 do exercício. Esse menos aqui indica uma carga capacitiva. E aí, se você passar isso daqui para a notação retangular, você vai obter 10.454, mais ou menos, tá? Menos J 7.840. Então, esse daqui é o meu P e esse daqui é o meu Q. Então, eu tenho 10.454 watts de potência ativa e 7.840 volt-amperes reativa de potência reativa capacitiva, beleza? E o ângulo de fase que eu vou ter é de menos 37 graus, meu ângulo de fase, beleza? Visto da fonte pela carga.
tá bom? Então, basicamente, a aula hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido a fórmula de calcular. Não é algo difícil de ser feito assim, mas é necessário que preste atenção, porque cada situação vai envolver um equacionamento, uma formulazinha diferente, tá bom? Então, o passo a passo está aí. Os vejo na próxima aula. Muito obrigado, até lá!